Falar da Bíblia é mais simples, mas entender o que é difícil. E hoje quero revelar uma coisa importante para vocês. O que eu vou deixar claro neste vídeo, o que vou esclarecer neste vídeo, vai te ajudar a entender a Bíblia no seu todo. Existe segredo da compreensão e interpretação bíblica. Um dos grandes segredos para interpretar corretamente a Bíblia e entender e conhecer a sua aplicação é partir do princípio do que é a Bíblia. Quando nós colocamos essa questão do que é a Bíblia, muitos acreditam que a Bíblia seja a palavra de Deus. Mas eu trago uma outra definição do que exatamente é a Bíblia. A Bíblia não é a palavra de Deus como muita gente acredita, mas sim a Bíblia contém a palavra de Deus dentro dela. Prova, se nós formos abrir o livro de Provérbios 31, verso 6, aí nós encontramos a mãe de Lamuel dizendo: dai bebida forte a quem está perecendo e vinho ao amargurado de coração. E eu dou esta questão a ti. Será que é Deus falando nesse texto? Será que é a boca de Deus dizendo que dai bebida forte ao que está perecendo e dai vinho ao que é amargurado de coração? A resposta é não. E você não vai encontrar nesse capítulo 31 de Provérbio a dizer que Deus é que disse essas palavras, mas sim a mãe de Lamuel, ela disse essas palavras. E esse é um dos textos que é usado para os defensores de bebida alcoólica. Eles usam esses textos para dizer que podemos beber, porque a própria Bíblia diz para beber. Diz para beber bebida forte, diz para beber o vinho, a quem é amargurado do coração de pessoas quando estão estressadas. Então, esse é um dos grandes erros para os leitores ou para os que querem compreender a Bíblia. É difícil entender a Bíblia, é difícil entender a sua verdadeira aplicação quando você olha nesta perspectiva, que toda palavra que está na Bíblia é a palavra de Deus. Por isso eu disse, a Bíblia não é a palavra de Deus, mas a Bíblia contém a palavra de Deus. E também nós lá encontramos palavras de homens de Deus, encontramos palavras do diabo, encontramos palavras de homens que nem tinham o pleno conhecimento do que era Deus. Por exemplo, nós no livro de Jó encontramos o discurso de Jó e seus amigos. Você pode me dizer se o discurso que esses amigos de Jó deram era Deus falando? Provavelmente não, ou exatamente, literalmente não, porque nós não encontramos o livro de Jó dizer que Deus disse por meio da boca dos amigos de Jó, mas se os amigos de Jó fizeram críticas culpando Jó de um pecado que ele mesmo não havia cometido. Então, se queremos entender essa história de Jó, nós temos que buscar entender primeiro, buscar entender a definição da própria Bíblia. Se você for a ler a 1 de Coríntios, capítulo 7, versos 25, você lá encontra a posição de Paulo. Paulo diz que eu não vos dou um novo mandamento, ou não vos dou o mandamento do Senhor, sendo um novo mandamento de Deus, mas sim eu dou o meu parecer, dou a minha opinião, sendo eu uma pessoa credibilível, uma pessoa de confiança no próprio Evangelho, na própria palavra do Senhor, eu dou o meu parecer. Então, isto que ele diz não é a palavra de Deus, mas sim era a sua opinião com relação a relacionamento, com relação a se casar ou não. Então nós temos que entender com essas passagens que eu citei, ou com essas histórias que eu citei, não quer dizer que nessas histórias da Bíblia, ou nesses textos que estão lá na Bíblia, nessas histórias que os homens foram, ou os homens participaram como peças principais, Deus não esteja se manifestando. Porque quando nós aprendemos sobre o tema central da Bíblia, nós podemos entender que o tema central da Bíblia é a redenção, ou a Bíblia toda fala sobre Jesus salvando a humanidade. Então Jesus se manifesta do Gênesis a Apocalipse por meio dessas histórias que estão lá na Bíblia. Mas existem palavras que estão lá nessas mesmas histórias que não é Deus quem falou, ou não é Deus que inspirou os homens a falar. Mas isso não quer dizer que pelo fato da Bíblia não ser a palavra de Deus ou conter a palavra de Deus, então nós não podemos ler a Bíblia, nós devemos ler a Bíblia, porque na própria Bíblia, ou dentro da Bíblia, nós encontramos a palavra de Deus, a palavra que nós usamos para trazer uma moral, a palavra que nós usamos para poder ministrar e mudar as pessoas. E também a mesma Bíblia é usada por homens maus para poder burlar, para poder enganar, para poder fazer lavagem de dinheiro, para poder roubar até do povo. Então, na Bíblia nós encontramos a palavra. Porque Jesus disse: a palavra que eu digo, Espírito e vida. Essa mesma palavra que Jesus estava aqui a dizer, esta mesma palavra que nós lemos, nós só podemos encontrar a vida se nós encontrarmos a palavra de Deus na própria Bíblia. Isso quer dizer que existem palavras que estão lá que não são palavras de Deus. Nós lá encontramos críticas. Os fariseus, os saduceus criticando a Jesus. São histórias que nos ajudam a enriquecer a nossa compreensão. Mas não vamos usar essas palavras dos fariseus para acharmos a defender o errado. Então, entenda de uma vez por todas que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas sim contém a palavra de Deus. E leia procurando encontrar essa palavra de Deus dentro da própria Bíblia. Pois se você olhar ela no seu todo, como sendo a palavra de Deus, as pessoas vão trazendo textos, frases para poder enganar, tirar vantagem
de você que acredita que a Bíblia no seu todo é a palavra de Deus. Esse é o princípio básico que eu trago hoje para ti.